Bem, pessoal, bom dia a todos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre fundamentação teórica dos nossos projetos de pesquisa e vamos aprender alguns mecanismos para a busca de artigos, tá certo? Às vezes, pessoal, é difícil a gente conseguir achar o artigo que a gente quer para colocar na nossa revisão de literatura, simplesmente pelo fato de que nós não utilizamos os mecanismos corretos ou adequados para pesquisar em uma base de dados ou outra, tá? Então, essa aula de hoje é para a gente entender um pouco como funcionam esses mecanismos, com o objetivo de facilitar a nossa busca e até fazer com que nós cheguemos a artigos mais próximos possíveis do que a gente estava pesquisando, tá bom? Pois bem, eu sou o professor Paulo, tá? E vou estar com vocês ao longo deste módulo aqui da turma Tênis, ok? Perfeito, pois vamos lá. Bem, pessoal, toda vida, antes de começarmos a construção de um projeto de pesquisa, tá? É muito importante, na verdade, é a parte mais importante do início de um projeto de pesquisa, a fundamentação teórica. A fundamentação teórica de um projeto de pesquisa, ela consiste em revisar a literatura com o objetivo de achar os principais conceitos necessários ao desenvolvimento do meu trabalho. Então, durante a fundamentação teórica, nós vamos ter que ir atrás de ferramentas, né? Nós vamos ter que desenvolver ferramentas para embasar o desenvolvimento do nosso projeto de pesquisa, especialmente pelo fato de que nós temos que justificar uma pesquisa, seja em seres humanos, seja uma pesquisa epidemiológica, seja uma pesquisa em animais, nós temos que ter uma justificativa para nós temos que ter um embasamento para justificar o porquê que estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa, tá certo? Então, justamente durante essa revisão de literatura, feita previamente à metodologia do trabalho, que nós vamos definir a importância, tá? E dar o suporte teórico para o embasamento e desenvolvimento do nosso estudo, ok? Bem, se eu quero criar, por exemplo, estamos em época de pandemia, né? Eu quero criar, por exemplo, um teste diagnóstico para COVID, tá? Eu quero utilizar um teste sanguíneo para tentar prever COVID de forma mais eficaz e menos expositiva do que o uso da RT-PCR swabs em boca. Para isso, eu preciso conhecer como é feito o diagnóstico do COVID, tá certo? Eu preciso revisar a literatura a respeito de quais são as sondas utilizadas para o diagnóstico, qual o método e qual o material biológico mais apropriado para a coleta desse material biológico. Quais são as técnicas necessárias para realizar a extração de DNA, a transcrição reversa desse RNA, tá certo? A amplificação do DNA transcrito e a identificação do micro-organismo, tá? Eu preciso saber, já que eu estou querendo testar alguma coisa sanguínea, quais são as proteínas séricas que estejam possivelmente alteradas, tá certo? Nesse contexto, né, nesses pacientes. Então, preciso também conhecer a patogenia da doença. Enfim, eu preciso ter um embasamento teórico muito grande para poder formular um projeto de pesquisa. Perguntas práticas do dia a dia, como um exame proteínas sanguíneas seriam importantes para o diagnóstico de COVID? Essa é uma pergunta altamente prática. Esses assuntos eles são muito importantes, eles publicam muito bem, tendo em vista a rápida aplicabilidade clínica. No entanto, eles precisam de embasamento para minimizar ao máximo os questionamentos do porquê aquilo ali é importante e de como você vai fazer aquilo. Certo? Então, a fundamentação teórica, a revisão de literatura, ou como você quiser chamar, vai ser extremamente importante para que o pesquisador ele justifique o porquê que ele tem que fazer aquilo, ele dê a importância daquele trabalho e ele entenda como funcionam as técnicas e se aquilo que ele está pesquisando faz sentido. Vai que um chinês já publicou um trabalho mostrando que pacientes com COVID não têm alterações quaisquer de proteínas sanguíneas na corrente sanguínea. Então, assim, não existe uma justificativa para continuarmos investindo em proteínas sanguíneas.
tá? Mas um artigo alemão, durante a minha revisão de literatura, vi um artigo alemão que mostrou que a lágrima do paciente tem uma determinada alteração, sei lá, a presença de uma imunoglobulina a mais quando ele tem Covid. Opa, então, na fundamentação teórica, tá? Na revisão de literatura, a gente pode modificar o nosso objetivo inicial, tá? Dependendo do que a gente encontrar na literatura, nós podemos, então, direcionar o nosso trabalho. Então, nós vamos estar fazendo o quê? Eu vou estar fundamentando a minha pesquisa em evidências previamente publicadas, ok? Ao mesmo tempo, durante a revisão da literatura, já que eu quero fazer tudo baseado em evidências, pode ser que eu encontre uma publicação que foi muito similarmente feita anteriormente. Tá? É o caso lá, olha, um chinês já fez isso, já demonstrou isso, tá? Que não tem essa alteração. Vamos para outra. Vamos adaptar o nosso projeto de pesquisa, tá bom? Ou então, suponhamos, um artigo chinês mostrou que não tem alteração, mas em um artigo japonês mostrou que existem algumas alterações. Isso é interessante, porque significa que o assunto ele não está fechado. Existe uma discordância na literatura. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Então, vale a pena a gente continuar investindo nessa linha de pesquisa. Tá? É justamente nessa revisão de literatura onde nós vamos ter que conhecer, tá, todo o máximo possível de artigos publicados dentro daquele tema, para que a nossa ideia ela seja inovadora e seja feita da maneira metodologicamente mais correta. Ao longo desse processo de avaliação de publicações prévias, busca de evidências e adaptação e readaptação do projeto, é na revisão de literatura que a gente vai definir exatamente o que vai ser estudado. Muitas vezes nós chegamos com uma ideia crua, tá? Uma ideia, digamos, bruta, e é durante essa revisão de literatura que nós vamos adaptar, lapidar as nossas ideias e, consequentemente, definir exatamente o que nós vamos trabalhar. Com isso, a revisão de literatura ela vai nos servir para o próximo passo do projeto de pesquisa. É ela que vai nos levar ao objetivo do meu trabalho. E também nessa revisão de literatura que eu vou encontrando trabalhos, né, que vão me justificando a metodologia. Por exemplo, quando fazer a coleta do sangue do paciente? Eu vi que no artigo chinês ele fez a coleta do sangue do paciente 3 dias após a confirmação do Covid, por PCR, por exemplo. Já o artigo, nós falamos japonês, ele fez a confirmação ele fez a coleta de sangue no dia da confirmação do Covid. Opa, parece aí então que quando você demora muito para fazer a coleta de sangue, aquelas alterações proteicas desaparecem. Então, muito provavelmente, na minha metodologia, eu vou ter que fazer a coleta do sangue do paciente no dia da coleta de sangue também para PCR, para o exame padrão ouro, porque se eu demorar demais eu perco os achados. Então vocês estão vendo que durante a revisão de literatura, além de definir todo o processo, né, todo o embasamento científico, essa revisão ainda vai nos ajudar a definir pontos importantes da metodologia. Tá certo? E aqui nós vamos discutir um pouco como fazer essa revisão de literatura e como também fichar os nossos artigos, tá? Como forma de também fazermos a atividade do nosso módulo 1 do mestrado, tá bom? Após definirmos exatamente o que vai ser estudado, eu posso formular as hipóteses do meu projeto de pesquisa, certo? Formulando as hipóteses do meu projeto de pesquisa, fica mais fácil, então, de eu definir os objetivos, de eu definir a metodologia, a população que eu vou estudar, o tipo de técnica que eu vou utilizar. 10 trabalhos ao longo do mundo mostram que existe alteração de proteínas sanguíneas. 3 mostram que não. Esses 10, eles mostram que existe alteração de proteína C reativa, outros mostrou alteração de TGO, outro mostrou alteração de TGP. Opa, mas ninguém que avaliou gama GT, né? Já que tem alteração de TGO e TGP, é provável que tem alteração de gama GT. Então, será o gama GT uma molécula preditora para diagnóstico de COVID? Essa seria a minha hipótese. As hipóteses de que gama GT é uma
uma molécula preditora para a COVID, vocês percebam que essa ideia surgiu aonde? Surgiu da ideia prática de investigar proteínas sanguíneas no diagnóstico de COVID. Mas essa ideia teve que ser mudada e lapidada ao longo da nossa revisão da literatura, já que nós ainda não sabíamos se ia dar certo, também não sabíamos que proteínas, mas durante a revisão a gente viu muita alteração hepática. Beleza, então vamos agora investir em investigação de proteínas hepáticas. Tá certo? Essa é só uma hipótese, né? Essa é só uma especulação que eu estou falando, mas que nos ajuda a entender a importância de uma revisão de literatura, de uma fundamentação teórica, quando a gente está falando da construção de projetos de pesquisa. Só ver se aqui está gravando, tá? Beleza. Então, gente, quando eu vou começar a revisão de literatura, eu tenho algumas perguntas fundamentais que eu tenho que fazer quando eu vou começar a minha revisão de literatura. Primeiramente, para a temática, a área mais abrangente, tá certo? Então, vamos lá. Eu sou dentista. Então, será que saliva pode ser diagnosticada, né? Pode funcionar como preditor de COVID? Tá? Então, pelo visto, a grande temática, né? Eu comecei com uma pergunta bem bruta, né? Vamos agora já lapidar essa pergunta, tá? Saliva, COVID, já entendi. Essa é a temática. Uso de saliva, uso de fluidos, né, no diagnóstico de COVID. Inicialmente, eu estou botando aqui a saliva, né, que é mais cômodo para mim. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer um PubMed. Vamos buscar artigos de autores que já tenham se dedicado a determinado assunto. Será que alguém já investigou saliva? Será que alguém já obteve alguma resposta positiva para diagnóstico de COVID em saliva? Eu encontrei um artigo que não é de COVID, mas é da SARS, né, lá de 2002, e eu observei que a saliva foi utilizada por 3 autores como preditor de outros diagnósticos. Massa, beleza. De que maneira, então, esses artigos se posicionaram perante o debate? Olha, dos 3 artigos, os 3 foram unânimes. Nenhum dos 3 encontrou diferença significativa, né, na concentração de saliva e nas proteínas presentes na saliva quando diagnosticando vários tipos de vírus aerorrespiratórios. Tá certo. Aí eu comecei a desanimar. Poxa, será que a saliva não funciona? Mas aí eu li um artigo, durante minha revisão, de um autor que mostra que infecções virais, elas só conseguem expressar proteínas na saliva na fase mais aguda da doença. E quando eu vi aqueles 3 primeiros artigos que eu peguei, já era a fase mais crônica da doença. Opa! Isso me acende um start. Parece que existe um posicionamento divergente entre os artigos. Alguns dizem que não, mas existem hipóteses que tendenciam ao sim. Tá certo? Então, eu vou considerar então agora esses argumentos. Quais foram os argumentos que cada artigo, que cada pesquisador utilizou para formular essa sua hipótese? Tá? Os 3 artigos que trabalharam com saliva, né, que não encontraram diferença, foram justamente na fase crônica. Então, talvez eu tenha que pesquisar pacientes na fase aguda. Tá certo? Dos 3 artigos que eu pesquisei, 2 eram na fase crônica, 1 era na fase aguda. Por que o da fase aguda não encontrou a diferença? É porque esse da fase aguda dosou proteína total de saliva, enquanto o que tinha dado diferença estatística, né, o que tinha dado realmente uma positividade, ele não tinha dosado proteínas totais, ele tinha dosado só imunoglobulinas da saliva. Então parece que eu vou ter que investigar imunoglobulinas na saliva de pacientes durante a fase aguda. Vocês estão vendo que a gente foi lapidando, a gente foi trabalhando em cima da ideia, aperfeiçoando até chegar, então, na hipótese de trabalho. Né? Existe alteração de imunoglobulinas na saliva de pacientes com suspeita de COVID durante a fase aguda da doença, certo? Esse tipo digamos, exercício, tá? Em pegar uma pergunta bruta, dura, crua, e lapidando e refinando ela, nos ajuda muito a
a trabalhar, né, a definir melhor a nossa estratégia. E nesse contexto, uma estratégia que eu comumente uso é a estratégia chamada estratégia PICO. A estratégia PICO ou PECO, tá? Ela é uma estratégia de formulação de perguntas que normalmente tem sido utilizada para a construção de revisões sistemáticas e meta-análises na literatura. Apesar de ser uma formulação de pergunta própria para as revisões sistemáticas, essa estratégia PICO pode nos ajudar na formulação de perguntas para os nossos projetos de pesquisa, tá bom? Então, se eu conseguir formular uma boa pergunta para o meu projeto de pesquisa, talvez eu consiga, com isso, facilitar a construção da minha ideia, do meu raciocínio e das minhas hipóteses. Então, vamos lá. Estratégia PICO ou PECOS. O que consiste essa estratégia? P é de paciente. I é de intervenção. C é de grupo controle. O vem do inglês de outcomes, que são os desfechos do trabalho. S são os surveys, tá? São os tipos de estudo que eu vou pesquisar. Vocês percebam que é bem relacionada à revisão sistemática, tá certo? Mas nós podemos adaptar para a nossa realidade, tá bom? Então vamos aqui, com base naquela revisãozinha de literatura, vamos aqui tentar formular uma pergunta em PICOS, tá? Vamos também fazer a mesma coisa para cá, olha. Só que ao invés do I, vamos transformar em E. E, ao invés de intervenção, será exposição. Nós vamos ter uma aulazinha de estudos de caso controle, estudos de intervenção, estudos observacionais, tá? Isso vai ser mais factível posteriormente. Então, eu vou colocar aqui, I/E, intervenção ou exposição. Vamos lá. Paciente, tá? Em pacientes com suspeita de infecção aguda por Covid-19. As alterações de proteínas salivares, né? De proteínas, não era total, né? As alterações na concentração de imunoglobulinas salivares em comparação a pacientes sem suspeita de Covid-19 estão aumentados. Ok? Perfeito, gente? Então, olha aqui. P. Primeiramente, a gente tem que definir quais são os pacientes que nós vamos trabalhar, tá? Então, vamos lá. A gente quer pacientes com Covid, tá? Com suspeita. O paciente já com o diagnóstico fechado. Vamos transformar em infecção aguda, tá bom? Damos suspeita, transformamos em infecção aguda. Em pacientes com infecção aguda por Covid, estaremos respondendo ao primeiro item da estratégia PICOS para definição de pergunta do nosso projeto de pesquisa, tá bom? Beleza, qual seria a intervenção? Aqui a gente não está fazendo nenhuma intervenção, a gente não está testando nenhum protocolo. Se eu estivesse testando, eu colocaria intervenção. Aqui, como o paciente ele foi exposto ao Covid, né? E a gente quer saber se aquela exposição levou a alteração na concentração de proteína de imunoglobulinas salivares. Talvez aqui não seja bem o ponto correto. Vamos refinar esse processo. Em pacientes com infecção aguda por Covid, a exposição ao vírus, por exemplo, em comparação a pacientes sem exposição ao vírus, só um exemplo, altera ou
modifica a concentração de imunoglobulinas salivares. Vocês vejam que facilita bastante criar essa estratégia para a gente ir trabalhando e refinando a nossa forma de perguntar, né? A nossa forma de trabalhar estrategicamente com a criação de uma pergunta, tá certo? Vamos refinar um pouco mais. Eu acho que ainda não está legal. A pergunta ela tem que ficar muito bem clara, até porque é justamente essa pergunta que vai gerar as minhas hipóteses e o meu objetivo, tá? Então, em pacientes com infecção por COVID, em pacientes com sinais clínicos de infecção por COVID-19, a presença do vírus, que aí nós iríamos testar pelo método padrão ouro, né, que seria a PCR. Melhor, o diagnóstico positivo para COVID-19 em comparação a pacientes sem diagnóstico positivo para COVID-19 ou em comparação a pacientes com diagnóstico negativo para COVID-19, a alteração ou a modificação da concentração de imunoglobulinas salivares. Olha aí, agora parece que eu consegui fazer uma boa estratégia, né, de formulação de perguntas, tá? Vocês viram que eu fui trabalhando e refinando a ideia. A gente começou como? Com a ideia. A gente começou fluidos salivares e COVID. Bem bruto, né? Uma pedra não lapidada. Então, e com base na estratégia da definição de quem é o paciente, quem é a intervenção ou a exposição, quem é o grupo controle e qual desfecho que eu vou estudar, eu consegui formular então a minha pergunta. Então, em pacientes com sinais clínicos de infecção por COVID, o diagnóstico positivo para COVID, em comparação a pacientes com diagnóstico negativo para COVID, a modificação na concentração de imunoglobulinas salivares. Perfeito. Com isso, eu defino as hipóteses do meu trabalho. Todo trabalho ele tem duas hipóteses. Hipótese chamada nula e uma hipótese chamada hipótese alternativa. Uma é o oposto da outra, tá? Vamos trabalhar aqui agora com a hipótese nula. Em pacientes com sinais clínicos de infecção por COVID-19, o diagnóstico positivo para o vírus, né? Em comparação a pacientes sem diagnóstico, como a hipótese nula, não há modificação na concentração de imunoglobulinas salivares. Ok? Essa seria a minha hipótese nula. Não há modificação. E qual seria a hipótese alternativa? Copio, colo e divido o não. Tá? Em pacientes com sinais clínicos de infecção por COVID, o diagnóstico positivo para o vírus, em comparação a pacientes sem o diagnóstico, leva, né, a modificação. E aqui não leva a modificação. Ok? Vocês estão vendo que a diferença da hipótese nula para a alternativa é apenas ter ou não ter. Se as imunoglobulinas vão aumentar, se as imunoglobulinas vão diminuir, isso aí tudo está dentro da modificação. Tá? A hipótese nula ela é centrada em não haver diferença entre os dois grupos, e a hipótese alternativa ela é centrada em haver diferença entre os dois grupos. Tá? Essa estratégia, chamada PICOS ou PECOS, é uma estratégia utilizada pela Prisma Guideline, tá? Que é um dos principais guias para a construção de perguntas de partida para revisões sistemáticas e meta-análise da literatura. Mas isso não nos impede de utilizarmos essa estratégia para facilitar a definição do nosso objeto de pesquisa. Então, uma das coisas que nós vamos trabalhar aqui inicialmente, tá, vai ser cada um
definir sua pergunta de partida. Ok? Definir como? Com base em uma estratégia PICOS. Essa será a nossa primeira atividade e ao final da aula eu vou passar o Google Forms para vocês preencherem essa atividade, contando com uma nota do nosso módulo. Ok? Massa! Beleza. Definir, então, qual vai ser a minha pergunta. Já defini quais são as minhas hipóteses. Agora eu vou ter que começar a fazer a busca na literatura. E quando eu penso em fazer busca na literatura, eu tenho que ter noção de que existem duas formas de pesquisar na literatura. Eu posso utilizar um descritor ou posso utilizar uma palavra-chave. A palavra-chave é qualquer palavra que identifique os elementos correspondentes que fazem parte da sua área de pesquisa ou de áreas afins, tá? Com o propósito de te ajudar a encontrar alguns assuntos específicos na sua pesquisa. Então, aqui, por exemplo, a palavra-chave seria o quê? Covid-19, tá? E saliva. Vou colocar assim. Perfeito? Vocês viram como criar a estratégia PICOS para definir a pergunta me ajuda a, inclusive, encontrar ou buscar ou sugerir que palavras-chave eu vou utilizar para criar minha estratégia de busca e, consequentemente, facilitar a encontrar artigos relacionados à área. Sem uma pergunta bem definida, eu não consigo fazer uma busca adequada. Perguntas fechadas e bem definidas e objetivas levam a estratégias de busca, olha, fechadas e super objetivas, tá? Aqui eu só vou incluir na minha revisão de literatura assuntos relacionados à Covid e à saliva, tá? Pois vamos agora abrir a PubMed, ok? A PubMed ela é uma das principais bibliotecas virtuais da literatura, que ela é utilizada, né, na qual ficam cadastrados inúmeros artigos. A única desvantagem da PubMed é porque ela é em inglês, então quem não tem facilidade com inglês, talvez tenha um pouco de dificuldade de mexer com ela, mas como o inglês é uma língua universal, então nós temos que nos adaptar a essa plataforma, tá? Para pesquisa em ciências de saúde, em ciências biológicas, tecnologia, a PubMed é a melhor base de dados que existe. Existem outras, como a BIREM, a Lilacs, Cielo, etc. Tá? Mas, no geral, as grandes bases de dados norte-americanas e europeias estão cadastradas na PubMed. A BIREM é muito boa para rastreio de bases de dados latino-americanas. Tá bom? A PubMed ela é muito boa para rastreio de informações em nível mundial. Então, esse aqui é o link da PubMed. Né? Nós temos também a BIREM, também chamada, né, de Biblioteca Virtual de Saúde. Tá? Beleza. Essas são as duas principais bases de dados, né? Bibliotecas virtuais. Bibliotecas virtuais são um conjunto de bases de dados. E uma base de dados aglomera inúmeras revistas científicas, né? Revistas periódicas, tá? Então, a BVS, a BIREM, ela é uma biblioteca virtual que acumula inúmeros estudos latino-americanos e também europeus e americanos. A PubMed ela engloba muito mais revistas, tá? Europeias e norte-americanas, chinesas, assim, do mundo todo, mas ela tem pouco foco na América Latina. Então, dependendo do que você for pesquisar, você pode utilizar mais a PubMed ou mais a BIREM. Eu gosto mais da PubMed, né? Já que na área de saúde ela é a que tem os conteúdos mais impactantes, tá? Pois vamos lá, vou digitar aqui quais são nossas palavras, né? Nossas palavras-chave que nós definimos na nossa busca. Covid-19 e saliva. Então vou botar aqui, ó, Covid. Olha, o PubMed já nos seleciona, tá? Vou colocar, olha, saliva. Ele encontrou, né, 16 artigos a respeito de Covid-19, né? Tá bom? Beleza. Agora, olha, legal, coronavírus, impacto, né, para a odontologia e saliva como potencial diagnóstico. Saliva, olha aí, amostras de saliva e anticorpos séricos, né, durante a infecção por Covid, uma coorte
né? Chineses, né? Já na nossa frente, afinal apareceu lá, né? Enfim, 16 artigos que que estão relacionados à minha busca. Então, essa é uma forma de fazer busca na PubMed. Vocês percebam que quando eu defini palavras-chave, eu defini palavras-chave bem simples, porque palavras-chave muito complexas, talvez a gente não consiga encontrar um assunto. Então, por exemplo, Covid-19 em saliva diagnose, tá? Vou deixar as coisas um pouco mais complexas. Só apareceram 6 artigos, tá? Acute disease, tá? Eu quero na doença aguda. Já apareceu 4. Quanto mais complexa for a minha estratégia de busca, menos artigos eu vou encontrar. Tá, pessoal? Então, dependendo do que vocês vão pesquisar, às vezes é necessário utilizar poucas palavras-chave e também palavras-chave o mais simples possível para você obter resultados mais consistentes. Porque, olha, por exemplo, aqui existem 4 artigos, tinham 16. Será que dentro daqueles 16 não tinha algum artigo que falava de Covid-19 em saliva? Mas, como eu adicionei diagnóstico e doença aguda, esse artigo não foi incluído nessa estratégia de busca? Vou voltar aqui. Olha, será que, por exemplo, esse artigo 5, que não estava lá, olha, Covid-19, medidas protetivas emergentes, será que aqui não vem falando algo que possa ser importante para a minha estratégia de busca? Será que aqui não vem falando algo interessante? Vem falando, sei lá, que o mundo global está aumentada? Não sei, né? São possibilidades. Então, é importante que nós utilizemos, tá certo? Estratégias de busca o mais simples possível. Óbvio, se eu também colocar só Covid-19, né, aparece 5.581 artigos. Então, também não posso utilizar algo simples demais. Se eu colocar só saliva, meu Deus do céu, vai aparecer, olha, 60.896 artigos, tá bom? Então, eu preciso definir pelo menos 2 palavras-chave para facilitar a minha busca, tá? Aqui nós definimos o que? Saliva e Covid-19, encontramos 16 artigos, tá? Esses são exercícios que vocês vão ter que fazer. Além de definirem a sua pergunta PICOS para iniciar os seus projetos de pesquisa, vocês vão ter que também, tá certo? Definirem, né, as suas palavras-chave para encontrar as suas ferramentas de busca, ok? Aqui na PubMed, vamos lá na BNM, vou digitar a mesma coisa, saliva, Covid-19. Olha, aqui apareceu mais coisa, né? Aqui apareceram 100 artigos. Não, apareceram também 16 artigos, tá certo? Agora, aparentemente, artigos um pouco diferentes. Por exemplo, esse aqui, tempo de vida, né, do Covid-19 em superfícies inertes e uso desinfetante como medida de prevenção de Covid-19. Vocês notem que aparece um artigo aqui, que provavelmente é São Salvador, tá? Acho, não sei se é México, enfim, está na base de dados latino-americana. Então, essas 2 bases de dados você consegue uma grande abrangência dos artigos que você tem interesse. Tá? Aqui artigos mais norte-americanos e europeus, aqui na BNM mais artigos latino-americanos. E vez ou outra tem alguns artigos latino-americanos que são bons, né? Por exemplo, aqui, olha, infecção e transmissão rápida de Covid em, acho que ferretes deve ser roedores, não sei, tá? Quando eu não sei, uso lá o Google Tradutor, né? O Google Tradutor nos ajuda bastante a tirar nossa dúvida do que é ferrete. E furões, ok, tudo bem, né? Os chineses aí sempre pesquisando as coisas nos animais, tá bom? Então, alguns comunicados da Organização Mundial de Saúde, enfim, tá? Definir uma boa pergunta, né? Quando eu defino uma boa pergunta, eu consigo traçar uma boa estratégia de busca e encontrar boas palavras-chave que identifiquem a minha busca.
Tá? Se eu for muito restritivo, minha busca também será muito restritiva. Eu acharei poucos trabalhos naquela linha de pesquisa. Se eu for muito abrangente, também vou conseguir uma grande quantidade de trabalhos. Às vezes, muito mais do que eu posso ler. Não tenho condições de ler 60 mil artigos para filtrar o que eu realmente quero ali. Tá? Então, usar duas palavras-chave é bem interessante, né? Filtra bastante. Vamos pegar aqui um exemplo que eu sempre gosto de utilizar. Eu sou dentista, tá bom? Eu quis fazer uma pesquisa sobre uso de analgesia pré-operatória, tá? Para remoção de terceiros molares. Sempre tive a dúvida, será que, vou copiar aqui, tá bom? Será que o uso de analgésicos pré-operatórios melhoram os parâmetros após a remoção de dentes do siso? Tá? Então, vamos definir aqui a nossa estratégia pico para essa pergunta. Tá? Em pacientes submetidos à remoção de terceiros molares, o uso de analgésicos pré-operatórios em comparação a pacientes que não usaram analgésicos pré-operatórios melhora a sensação de dor. Ok? Qual seria a minha hipótese nula? Em pacientes submetidos à remoção de terceiros molares, o uso de analgesia pré-operatória não melhora a sensação de dor quando comparado a pacientes que não realizaram analgesia pré. Realizando esse tipo de analgesia, ok? Beleza, essa seria a hipótese nula. A hipótese alternativa: em pacientes submetidos à remoção de terceiros molares, o uso de analgesia pré-operatória melhora ou modifica, porque pode ser que piore também, né? A sensação de dor quando comparado a pacientes que não realizaram esse tipo de analgesia. Tá bom? Com essa estratégia eu consigo formular muito bem a minha pergunta e as hipóteses do meu trabalho. Uma vez formuladas as perguntas e hipóteses, quais são as palavras-chave que eu vou utilizar? Eu vou colocar aqui, ó, remoção de terceiros molares, analgesia pré-operatória. Ok? Passando para o inglês, as keywords para a gente utilizar lá no PubMed seria terms, molar, tooth, exodontia, tá? Fixação de terceiros molares e pré-operative analgesia, ok? Vamos utilizar Ctrl+C essa estratégia de busca aqui, tá? Third molar, exodontia e pré-operative analgesia. Vamos ver quantos artigos nós vamos encontrar. Encontramos 44 artigos a respeito de exodontia de terceiros molares e analgesia pré-operatória. Ok. Como essa área eu trabalho bastante com ela, eu sei que não existem apenas 44 artigos de analgesia pré-operatória em remoção de terceiros molares. Tá? A minha experiência com essa área me sugere que existe muito mais trabalhos relacionados a essa temática. Então, o que é que acontece? Acontece que eu defini uma boa estratégia de busca, tá? Defini palavras-chave simples, talvez não sejam tão simples, já que aqui, olha, tem 2 palavras e aqui dentro tem 3 palavras, tá? Mas o grande problema, pessoal, é que às vezes o que nós estamos pesquisando não é a forma como é cadastrado nas bases de dados. Então, muitas vezes eu estou pesquisando uma palavra-chave, mas eu defini aquela palavra-chave. O mundo inteiro e o sistema de biblioteconomia utiliza outra forma de descrever isso. Então, esses seriam os descritores. O descritor é uma palavra-chave, mas é uma palavra-chave registrada, tá, em sistemas de bibliotecas mundiais referentes a um assunto
para que todos os assuntos relacionados a esse descritor sejam recuperados conjuntamente. Ou seja, o descritor é uma palavra-chave ajustada, registrada e cadastrada, que engloba várias temáticas relacionadas àquele tempo que eu estou estudando. Então, por exemplo, quando eu defino as minhas palavras-chave, o próximo passo, tá, de definir uma palavra-chave é saber quem são os descritores. Quem são os descritores registrados para essas palavras-chave? Porque pode ser que eu não esteja encontrando uma grande quantidade de artigos naquela área, porque eu estou utilizando palavras-chave que eu tirei da minha cabeça. Tá? Eu tirei da minha cabeça third molar exodontia, mas eu não sei se as pessoas chamam dessa forma. Tá? Por exemplo, tecido molar, ele pode ser chamado tecido molar, dente do siso, dentiqueiro. Exodontia pode ser extração dentária, extração de dente. Tá? Então, será que essa palavra-chave ela está adequada para a forma como o descritor é registrado nas bases de dados? Pois bem, como é que a gente sabe isso? Aqui no PubMed, ele tem uma funçãozinha chamada, olha, mesh. Aqui, tá? Nessa função, eu não vou pesquisar artigos, eu vou pesquisar quais são os descritores para aquela palavra-chave. Se eu colocar, vou colocar aqui tudo. Third molar exodontia pré-operativa analgesia. Ele está dizendo que não existe nenhum descritor com essa terminologia. O que é que significa? Significa que eu vou encontrar pouquíssimos ou nenhum artigo relacionado a esse tema se eu pesquisar dessa forma. Por isso que encontramos apenas 44. Tá bom, vou tirar analgesia. Lembre-se, menos é mais, né? Quem assiste Masterchef sabe que menos é mais. Então, quanto mais simples for a estratégia de busca, melhor vai ser para a gente encontrar os artigos. Então, mas também não pode ser simples demais ao ponto de ter só o nome molar aí, tá certo? Tirei quem? Tirei a analgesia. Não aparece ninguém. Vou tirar pré-operativo. Não aparece ninguém. Vou tirar tecido molar ou tirar exodontia. Opa, perfeito! Agora, a PubMed está me dizendo que existe um descritor registrado nas bases de dados mundiais que foi introduzido em 1982 em todo o sistema de biblioteconomia do mundo, chamado terceiro molar. Escrito dessa forma, molar, vírgula, third. Tá bom? Então, se eu pesquisar apenas terceiro molar, como ele é um descritor registrado na literatura, eu encontrarei qualquer tipo de artigo que envolva, olha aqui, olha, unitermos. Então, todo artigo na literatura que vier falando sobre terceiros molares, terceiro molar, estude Wisdom, não sei o que é isso, vamos colar aqui no PubMed, né? Dente da sabedoria, pois está aí, novidade para mim, tá bom? Vocês veem como alguns termos são difíceis, né? As palavras elas vão mudando de significado ao longo do tempo, tá certo? Então, tudo que for relacionado a essas terminologias vai ser incluído se eu pesquisar dessa forma. Então, quando eu for fazer minha pesquisa, lá na PubMed, vamos abrir aqui um novo PubMed, né? Vou colocar desse jeito aqui, ó. Ctrl+C, colocar entre aspas, tá? Eita, apareceu bem mais coisa, né? Apareceu 6.474 artigos. Mas vocês estão vendo que é uma forma diferente de pesquisar. Ao invés de você utilizar a palavra-chave, você vai atrás do descritor relacionado àquele artigo, àquela temática. Tá? Não conseguiu? Simplifica o descritor. Não conseguiu? Simplifica. Não conseguiu? Simplifica até você chegar, então, num descritor que tenha sido cadastrado. Tá? Mas como eu quero trabalhar com analgesia pré-operatória, tá? Eu vou colocar aqui pré-operativa analgesia. Vixe, não encontrou nada. É impossível o PubMed não ter nada sobre analgesia pré-operatória. Provavelmente eu que não estou pesquisando corretamente, porque o termo não é esse. Vou tirar aqui pré-operatório, botar só analgesia. Olha aí, está aparecendo 11 possibilidades de analgesia, de descritas para analgesia.
analgesia, analgesia interpleural, analgesia obstétrica, analgesia paciente controlada, analgesia por acupuntura, manuseio de dor, enfim. Ok? Beleza. Então eu sei que a analgesia é um descritor. Vou clicar aqui. Analgesia. Notem, olha. Descritor, né? É tão antigo que não tem nem quando ele foi cadastrado. Tá? Método de dor, blá 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 blá, e conteúdo por método de analgésico. Então, toda vida que eu digitar analgesia, ele vai pesquisar qualquer coisa relacionada a analgesia e dor. Porque esse é o termo MESH cadastrado. Então, aqui, olha, entre aspas, analgesia. E dou um enter. Olha, já reduziu significativamente. Já temos 243 artigos relacionados à analgesia para terceiros molares. Isso aqui é até da nossa equipe, olha, tá aqui, eu aqui. Né? De um colega meu, tá? Esse aqui sou eu, o professor Paulo Governante Barros Silva, tá? Fazendo marketing pessoal também. Beleza? Esse aqui também é um artigo da nossa equipe, tá certo? Enfim, tá? Pois bem, essa é a forma correta de pesquisar. Apesar de eu ter definido aquelas palavras-chave, quais são as palavras-chave? Analgesia pré-operatória na remoção de terceiros molares, certo? Quando eu simplifico isso e eu busco os descritores para essas palavras-chave, eu então defino estratégia de busca mais interessante. Tá? Vamos tirar aqui as aspas, só para a gente ver o que vai acontecer. De terceiro molar. Notem que tinha quanto? 200 e... Opa! Tinha 243. Quando eu tirar as aspas de terceiro molar, só para 384. Por quê? Porque o descritor ele não é cadastrado desse jeito. O descritor ele é cadastrado entre aspas. Da forma que está aqui, o PubMed está pesquisando analgesia, terceiro e molar. Então, se alguém fizer algum artigo com um dente que não seja terceiro molar, pode ser até um pré-molar, esse artigo vai estar incluído aqui. Por isso que sem as aspas aparecem mais artigos, tá certo? Com as aspas aparece quanto? Aparecem 243 artigos, né? Ou seja, eu tenho que pesquisar o mais próximo possível da minha estratégia de busca criada, né? Pegando a palavra-chave e adaptando aqui, olha, ao descritor MESH cadastrado. Perfeito? Como vocês vão trabalhar com tecnologia, talvez alguns descritores eles não existam, porque normalmente na tecnologia, como as coisas são muito novas, ainda não deu tempo do descritor ser cadastrado numa base de dados mundial, né? Às vezes algumas palavras-chave elas não são cadastradas na base de dados mundial ainda, devido à novidade da coisa. Vamos digitar aqui, vamos pesquisar qual é o descritor para Covid-19. Será que existe um descritor? Olha, existem alguns descritores para Covid-19, né? Olha, 8. Vacina para Covid-19, teste diagnóstico para Covid-19. Notem que esses descritores, olha quando eles foram introduzidos na PubMed, em 26 de março, em 28 de março desse ano. Tá? Então, um descritor muito recentemente cadastrado devido à significância que essa infecção está tendo para o mundo como um todo. Tá? Mas se você talvez pesquisasse um descritor para a Covid-19 antes dessa data, eu sei porque eu pesquisei em fevereiro, não existia um descritor para isso. Então, eu tinha que botar Covid-19 do jeito que eu estava colocando. Só assim, sem aspas. Então, quando não existe um descritor, mas aquilo é muito importante para você, tá? Você pode utilizar a palavra-chave, mas você tem que ter em mente de que talvez encontre N outras coisas relacionadas só a Covid, não necessariamente ao Covid-19, se você pesquisar dessa forma, tá bom? Olha aqui, olha. Em fevereiro de 2013 foi criado esse termozinho aqui, Covid-19. Então, vamos lá. Qual é o termo? Covid-19. Então, vou dar aqui, ó, Covid-19, entre aspas, ok? Estou pesquisando o descritor. Aparece 5.063 artigos. Se eu tirar as aspas,
aparece um pouco mais, 5.581, porque talvez apareça coisa só com Covid. Se eu tirar o hífen, aparecerão Vou pesquisar aqui. Opa, pronto. Apareceu 5.581, a mesma coisa de com hífen, tá bom? Então, vocês dizendo que é diferente quando eu pesquiso com aspas e quando eu pesquiso sem aspas. Sem aspas, 5.581. Com aspas, 5.063, porque é dessa forma que eu digo ao PubMed que eu estou pesquisando o descritor e não a palavra-chave. Ok? Certo, se não existir o descritor para aquela palavra-chave, vamos de palavra-chave mesmo, tá? Vamos aqui pegar, por exemplo, eu trabalho muito com imunologia e eu trabalho com os receptores Toll-like. Será que existe algum descritor? Opa, existe, olha, descritor para Toll-like, introduzido em 1998, talvez com algum tipo de nome diferente, modificado em 2006. Então, se eu pesquisar aqui, Toll-like receptors Toll-like, ele vai pesquisar qualquer trabalho que venha com alguma dessas terminologias. Então, vou ter que, na minha busca, ao invés de digitar Toll-like, eu vou ter que digitar o que? Entre aspas, Toll-like receptor. É assim, tá lá? Olha, tem um S, olha, é diferente pesquisar com S ou sem S, tá, pessoal? Ok. Beleza, 19.684 artigos. Agora vou adicionar aqui Covid-19, do jeito lá do descritor. Não tem nada, né? Não tem nada na literatura a respeito de Toll-like receptors e Covid-19, tá bom? É só um exemplo de que quando o assunto é muito novo, quando não tem nada pesquisado sobre ele, não necessariamente a sua estratégia de busca seja ruim, é porque realmente não tem nada. Toll-like receptor já é um descritor muito recente, né? Cadastrado em 2006. E Covid agora em 2020, então muito provavelmente não vai ter nada na literatura acerca deles, tá? Mas você pode pesquisar sobre receptores de Toll-like. Já que o Covid é uma infecção viral, né, vamos pesquisar aqui qual é o descritor para viral infection. Olha, se eu pesquisar viral infection, infecção viral, vai dar uma coisa. Se eu pesquisar usando o descritor não é viral infection, é viral o quê? Diseases, né? Olha, descritor cadastrado, né? Se eu botar vírus diseases, ao invés de viral infections, eu vou ter resultados totalmente diferentes. Tá? Ele vai englobar, inclusive, viral infection. Mas se eu utilizar viral infection, ele não vai englobar todos esses outros descritores. Tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó. Vírus diseases. Abre aspas. Vírus diseases, fecha aspas. Vamos encontrar quantos artigos? Vamos encontrar, olha, 40.085. Se eu botar viral infection, que nem eu estava pensando, a palavra-chave e não o descritor, olha aí o que é que acontece. 1.015.939 artigos. Né? Se já estava difícil antes, dessa forma fica muito pior. Tá? Então, eu devo fazer o quê? Eu devo utilizar o descritor e não a palavra-chave. A menos quando não existir um descritor para a nossa palavra-chave. Ok? Beleza. Só que eu quero os receptores Toll-like, né? Nas infecções virais. Já que não tem Toll-like com Covid, vamos trabalhar com Toll-like em infecções virais. Abre aspas. Vamos lá. Dá um enter. Olha aí, pessoal. Já diminuiu sobremaneira. Aqui eu tenho 264 artigos relacionando infecções, doenças virais e os receptores Toll-like. Cara, isso aí já agiliza muito, né? Vocês viram que eu saí de 1 milhão quando eu estava pesquisando de uma forma altamente inespecífica para alguns milhares quando eu comecei a pesquisar de formas específicas, tá? E algumas centenas de artigos, né?
bem menos, quando eu pesquiso utilizando o descritor mesh. Então, qual seria o fluxograma que a gente tem que fazer quando a gente vai definir um projeto de pesquisa? Primeira coisa é definir a estratégia pico, tá? Vamos aqui mudar nossa estratégia pico. Qual seria a nossa estratégia pico? Seria em pacientes com sinais clínicos de COVID, o diagnóstico positivo para COVID, por exemplo, em comparação a pacientes com diagnóstico negativo para COVID, a alteração da expressão dos receptores Toll-like. Tá certo? Aí a gente vai, depois de definido a pergunta, tá? Definida a estratégia pico, a gente define as hipóteses. Definidas as hipóteses, a gente tem agora a nossa pergunta de partida, nossas hipóteses, e qual é o próximo passo? Definir as palavras-chave. Então, primeira coisa, definir a pergunta de partida com base em uma estratégia picos ou PECos, mesma coisa. Segundo, definir as hipóteses nula e alternativa de trabalho. Terceiro, definir as palavras-chave. Quarto, se possível, definir descritores. Se possível, porque, infelizmente, nem todo descritor será, nem toda palavra-chave será descritor. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo um exercício desses na turma de mestrado passada e nós tínhamos um cirurgião bariátrico, né? E esse cirurgião bariátrico ele queria desenvolver um aplicativo relacionado a um tipo bem específico de cirurgia bariátrica. Eu não lembro qual é. Vamos chamar o nome de cirurgia de redução guiada assistida, por exemplo. Só um exemplo, tá? Redução guiada assistida, redução guiada por videolaparoscopia, blá blá blá, tá bom? Então, em pacientes que serão submetidos a cirurgia bariátrica, o uso de uma técnica videoassistida em comparação à técnica convencional, a melhora na sintomatologia dolorosa, sintomatologia pós-operatória. Definir a minha pergunta de partida, tá? Agora vamos definir qual será a hipótese nula e alternativa. Hipótese nula. Em pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica videoassistida, não há diferença na sintomatologia pós-operatória, tá? Em comparação à técnica convencional. Hipótese alternativa. A. Melhora ou a alteração da sintomatologia pós-operatória. Pode ser que a sintomatologia pós-operatória seja pior, tá? Então, hipótese nula e alternativa é há ou não há. E não há ou há melhora, tá? E quem seriam as palavras-chave? Aí quando a gente foi procurar as palavras-chave, lá na época, não existia essa palavra-chave. Mas aí quando a gente foi pesquisar os descritores, existiu o descritor para cirurgia bariátrica. Quando a gente pesquisava cirurgia bariátrica e sintomatologia, aparecia um absurdo de artigo. Quando a gente colocou o nome da técnica que ele utilizava como palavra-chave, reduzia para 100 e pouco. Quando ele foi pesquisar os artigos, dentro dos 100 e poucos, tinha exatamente o que ele queria, exatamente o que ele desejava, né? Isso mostrando que, às vezes, assuntos muito novos, assuntos muito recentes, que não tem um descritor apropriado para isso, a utilização de uma palavra-chave ela pode ser eficaz, tá? Mas eu tenho que definir pelo menos um descritor. Tá bom? Então, nesse quarto passo, que seria definir os descritores, pelo menos um descritor e uma palavra-chave. Tá? Se possível,
2 descritores. E com 2 descritores, ou com um descritor uma palavra-chave, ainda assim aparece muito artigo, adiciona mais um, tá? 3 descritores ou 2 descritores e uma palavra-chave. Lembrando, essa metodologia é para nós criarmos um embasamento teórico e a revisão de literatura dos nossos projetos de pesquisa. Aqui eu não estou nos propondo a escrevermos uma revisão de literatura, tampouco uma revisão sistemática. Tá? Deixa eu só ver se aqui está gravando. Está gravando, graças a Deus. Tá? Então, gente, isso aqui é para facilitar o desenvolvimento das revisões de literatura e a gente criar nossas estratégias de busca. Então, feito isso, o que nós vamos fazer agora é nosso exercício. Nós vamos definir a nossa estratégia de a pergunta de partida com base na estratégia PIFOS, definir as hipóteses nula e alternativa do nosso trabalho, definir as palavras-chave e definir os descritores. Após isso, nós vamos baixar, nós vamos selecionar com base na leitura de títulos de artigos ou títulos e resumos da PubMed, pelo menos 5 artigos, tá? E no formulário do Google Forms que eu vou botar para vocês, vocês vão responder com os links, ok? Bem, pessoal, ainda não vamos falar como baixar esses artigos, né? Nós vamos falar isso mesmo na aula em live que a gente vai ter, tá bom? Mas por hora seria isso. Muito obrigado para vocês, um forte abraço e até já!